Fala aí, tranquilo? Parte 2 da nossa aula 2. No vídeo passado a gente estava falando sobre as condições estabelecidas em relação aos contratos, como que vai ser aplicado. E você percebeu que naquele momento eu acabei falando sobre questões de alteração de contrato, alteração das condições contratuais. E por conta desse assunto, que a minha preocupação no vídeo anterior foi mais estabelecer com você como que se aplica a legislação em contratos vigentes. Mas por conta desse assunto, é muito importante que eu trabalhe com você duas situações que o nosso direito trabalhista prevê: a renúncia e a transação de direitos. É muito importante que você faça esse trabalho comigo para você entender como que isso está funcionando efetivamente. Porque você notou que a todo momento no vídeo anterior eu fiquei falando para você, olha, o empregador ele pode conversar com o empregado e o empregado pode ser que abra mão de alguma coisa, o empregador pode ser que altere o pensamento dele em relação a outra coisa. A grande jogada é você entender que o contrato de trabalho ele é de livre estipulação das suas cláusulas no firmamento do contrato, mas também na vigência dele. Então, a partir do momento que você tem uma alteração de condição de trabalho feito entre partes, você tem o que a gente chama de institutos da renúncia e da transação. Qual é a diferença entre os dois, só para a gente poder entrar na parte conceitual? Quando você fala em renúncia, a renúncia é um ato individual, ou seja, na relação de trabalho, na relação de emprego, são duas pessoas, só que apenas um dos dois é que abre mão do seu direito. Somente um dos dois é que sai. Se você lembrar, nós estudamos o princípio da irrenunciabilidade. Lembra dessa história? Você não pode abrir mão dos seus direitos trabalhistas. Só que eu te trouxe algumas regras, algumas exceções, perdão, a essa regra. Lembra daquela condição do aviso prévio? A partir do momento que você sai de uma empresa e já firma contrato com outra, você está renunciando ao aviso prévio. Ou quando você adere na coexistência de regulamentos empresariais, quando você resolve aderir ao novo, mesmo que derrube direitos seus ou que traga direitos distintos, você está renunciando ao outro. Então a ideia de renúncia é que apenas uma parte está abrindo mão daquele direito. Então quando eu deixo de receber o aviso prévio, não é meu empregador que está deixando de me pagar, sou eu que estou deixando de receber. Então a renúncia é um ato individual. Num conflito ou numa conversa, apenas um lado cede. Já na transação, não. A cedência de direitos é feita pelos dois. Na transação, você tem, na verdade, uma participação bilateral. Enquanto na renúncia apenas um lado, nessa daqui tem discussão em que os dois lados acabam cedendo alguma coisa. E, na verdade, essa cessão que esses dois vão fazer, ela normalmente é desenvolvida por sindicatos, por representantes. Então é bem interessante você notar esse primeiro ponto de distinção. A renúncia é ato individual, já a transação não. A transação você tem conflitos entre os dois e os dois cedem para poder chegar num acordo. Por isso que tem o nome de transação. Tá? Então a ideia da transação surge muito quando você tem litígio, discussão entre as partes. Então eles vão acabar chegando num acordo. O caso da renúncia não. Não tem necessariamente um litígio, tem uma condição que deve ser resolvida. Tá? Como é que funcionam esses dois caras aqui? A renúncia foi a que sofreu um baque extremamente grande, e eu não falei disso lá no princípio da irrenunciabilidade, porque lá a gente estava falando sobre princípios. Aqui eu preciso trazer para você o que a CLT nova, o que as novas ideias da CLT fizeram em relação à renúncia. Então, olha só, nós tínhamos o artigo 444, que é um clássico da CLT. Tínhamos? Não temos, né? Ele continua valendo, continua lá bonitinho. O 444 é aquele que diz para você que pode ser livremente estipulado, cláusula contratual, blá blá blá, desde que você, quando resolver abrir mão de algum direito seu, se você quiser estipular algo no contrato que acabe tirando um direito seu, você não seja prejudicado, ou seja, você não pode. Resumindo a história, você não pode. Você pode estipular a cláusula contratual, mas se você resolve por pura e espontânea vontade, ou até por pura e espontânea pressão, abrir mão de um direito, você não pode. Por quê? Porque você não tem direito a renunciar ao seu direito trabalhista. Porém, foi acrescentado no artigo o parágrafo único. E o parágrafo único do artigo 444, ele pegou o princípio da irrenunciabilidade e falou o seguinte: isso só é válido numa relação de hipossuficiência. Porque a partir de agora nós criamos uma nova entidade, nós criamos uma nova figura jurídica chamada hipersuficiente de relação. E eu quero te mostrar ali na tela. Tu vai ler comigo, você vai entender esse regramento. Vamos lá, daqui a pouco a gente continua. Artigo 444, parágrafo único, fala assim: a livre estipulação a que se refere o caput desse artigo, como eu te disse, o artigo 444 fala que o contrato é de livre estipulação entre as partes, desde que não traga prejuízo ao empregado, né?
aplica-se as hipóteses previstas no artigo 611-A dessa consolidação. Lembra desse artigo? Vídeo anterior eu te falei sobre ele. São aquelas condições que podem ser conversadas, alteradas no contrato, porque não tem previsão constitucional meramente, tá? Que é o 611-B, lembrando, são aqueles que eu não posso. Acordo coletivo, convenção coletiva não vão poder ser maiores do que o que a legislação estabelece. Mas não é isso que me interessa. O que me interessa é isso aqui, ó. Com a mesma eficácia legal e preponderância sobre instrumento coletivo, no caso de empregado, presta atenção, portador de diploma de nível superior e que perceba salário mensal igual ou superior a 2 vezes o limite máximo de benefícios do RGPS. Vem para cá que é aqui que está a jogada. Esse finalzinho aí criou para nós a tal da figura do hipersuficiente da relação. Vamos de novo voltar a falar de renunciabilidade. Qual é a regra? A regra é que eu não posso renunciar a meus direitos numa relação de trabalho. Acabou. Agora, olha o que ele me falou no parágrafo único. A irrenunciabilidade se tornou uma coisa mais voltada para o hipossuficiente efetivamente, mas que se tornou um direito do trabalhador quando se encontrar na posição de hipersuficiente. Que posição é essa? Aquele trabalhador, aquele empregado que detenha 2 características. Primeiro, a prevalência técnica sobre o empregador. O que significa o quê? Significa que o cara tem nível superior, diploma de nível superior. E segundo, a prevalência até mesmo econômica, porque os ganhos são altos, o salário é alto. E o valor significa 2 vezes, ou acima, né, de 2 vezes o teto de pagamento de benefício do regime de previdência social, o RGPS, que a gente conhece muito bem, regime geral, né, que é estabelecido para nós da CLT. Então você tem um teto de benefício e você vai dobrar esse valor. Quem ganhar esse valor ou mais, esse cara, se também for portador de nível superior, ele se caracteriza como hipersuficiente da relação. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que esse cara poderá tranquilamente renunciar a direitos de forma direta, mesmo que essa renúncia gere prejuízo. Olha que louco. Vamos voltar a falar. O que é irrenunciabilidade? Você até pode renunciar, mas se isso trouxer prejuízo a você, essa renúncia não tem validade. Essa é a regra. O que a hipersuficiência nos trouxe? O que é essa novidade da CLT? O cara que seja portador de diploma de nível superior e ganhe 2 vezes ou mais o teto de benefício do RGPS, ele poderá sim renunciar a direitos, aqueles previstos no artigo 611-A, tá? Isso não afeta o 611-B, continua proibido, mas ele poderá sim renunciar a direitos, mesmo que isso implique em prejuízo ao cara. Porque a CLT entende que esse cara, ele está numa posição que ele sabe exatamente o que ele está fazendo. E que ele não está sofrendo pressão do empregador. Porque ele tem uma condição que ele pode peitar o empregador. É isso que a CLT pensa. Então olha que loucura. Nós temos uma alteração muito importante e eu tenho certeza que isso vai ser explorado pra cacete em prova de concurso. As próximas provas aí, que a partir do momento, obviamente, que essa lei começar a ser cobrada em concurso efetivamente, ou um edital que preveja que essa lei caia, ou a partir de editais que sejam publicados após a vigência da nova CLT, isso vai cair pra cacete. Então o princípio da irrenunciabilidade ele sofreu uma mitigação também importante. Porque ele disse para mim o seguinte, se o cara for hipersuficiente, aí, amigo, benéfico ou maléfico a ele, a alteração, a renúncia pode acontecer. Então ele vai poder renunciar sim. O problema é dele. Isso é problema dele. Isso é ideia dele. Então, só que tem que ser feito mediante acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho. Isso é um ponto importante. Fez esse acordo? Caguei. Agora, preste atenção. No direito, eu sempre falo isso. E é importante. Ele não falou para mim que basta o cara ter nível superior ou ganhar 2 vezes o teto. Não. Ele tem que ter as 2 condições. Para que ele seja considerado hipersuficiente, ele tem que ser portador de diploma de nível superior e ganhar. Se ele for apenas um ou outro, ele é hipossuficiente como qualquer um. Então ele não poderá renunciar direitos que trouxerem prejuízo a ele. Tá tranquilo? Então toma cuidado com esse parágrafo único, que ele traz uma inovação em relação à possibilidade da renúncia. Por outro lado, nós temos a transação. Como eu te falei, a transação é aquele ponto em que eu tenho litígio entre as partes, então eles resolvem ceder para poder chegar num acordo, resolver a situação. Aqui não é uma cedência individual, não é um ato individual. Aqui eu tenho litígio, eu tenho uma resolução de problemas.
A transação ela pode ser judicial, quando ela é feita, obviamente, perante o Poder Judiciário. Então, ou é um acordo feito dentro do processo, né, uma comissão prévia faça esse trabalho com você. Então, a ideia é que, se você estudou já o processo do trabalho, ou você vai estudar, você vai aprender isso, ou você já aprendeu isso, né? Que a todo momento o juiz, pelo menos no início e no fim também do processo, mas a todo momento ele vai tentando chegar num acordo, o tal do princípio da conciliação. Então, o acordo firmado ali é considerado como uma transação, porque olha só, se eu, né, reclamante contra o reclamado, se eu fecho um acordo com ele, eu estou abrindo mão de alguma coisa e ele também. Então, eu vou chamar de transação judicial. Porém, existe a transação extrajudicial. E a transação extrajudicial é aquela que é feita, obviamente, fora do âmbito do Poder Judiciário. Porém, para ter validade, a gente entende que essa transação tem que ser feita perante ou pelo sindicato da categoria. Porque a transação não pode ser feita individualmente assim, de livre. E aí é que entra o detalhe. Naturalmente, a gente considerava a transação meramente a judicial como válida, porque a gente não tinha lá muita pretensão em relação a uma transação extrajudicial. A questão é que a CLT nova, ela traz 2 artigos que, mesmo que indiretamente, apresentam para você a possibilidade de transação extrajudicial com validade num contrato individual de trabalho. E é aqui que entra a jogada, porque a gente está acostumado a ver transação em relação à discussão, como eu falei, tem que ter sindicato, então tem que ser uma discussão coletiva, vai atingir um monte de gente. Mas agora a gente tem essas possibilidades também de atingir o contrato individual. E eu queria te mostrar essas 2 condições. Vamos lá, vamos para a tela que eu quero trazer para você essas 2 novidades. Começa no artigo 507b. O novo artigo, ele fala o seguinte: é facultado a empregados e empregadores, na vigência ou não do contrato de emprego, firmar o termo de quitação anual de obrigação trabalhista, olha só, perante sindicato de empregado. Lembrando, tem que ter participação do sindicato. Parágrafo único. O termo discriminará obrigações de dar e fazer cumpridas mensalmente e dele constará a quitação anual dada pelo empregado com eficácia liberatória de parcelas nele especificadas. Vem pra cá. O que é isso? Imagina que eu estou num litígio em relação a verbas trabalhistas que não foram pagas. A gente está lá numa discussãozinha tal, blá blá blá, pô, cara, tá me devendo, tá devendo sim, tá devendo, não pagou, pagou, deixou de pagar, 13º, hora extra, seja o que for. Aí, o que se resolve? Perante o sindicato, o empregado assina um termo dizendo que aquelas parcelas foram pagas sim, que está tudo livre, ou seja, termo de quitação, e que todas as parcelas ali discriminadas, isso é importante, o termo de quitação aqui firmado, essa transação extrajudicial firmada aqui, só vai atingir as verbas discriminadas no documento, que aquelas verbas foram pagas. Então vamos dizer, eu vou te dar um exemplo bem trouxa. O cara está te devendo 13º, férias e hora extra. Ele chega para você e fala assim, olha só, eu vou pagar metade do valor. Tu aceita? Beleza. Então nós vamos fazer o seguinte, eu, empregador, eu estou cedendo, eu vou pagar uma parte. Só que você também vai ceder. Você vai assinar um termo de quitação, né, dizendo que está tudo pago. Tá tranquilo? Tá tranquilo. Então isso é uma transação. Se bem que para o empregador não é tanto transação, né? Ele está ganhando na história, ele não está cedendo porra nenhuma, que ele tinha que pagar. Mas como a gente não está numa discussão judicial, a gente não tem certeza se ele tem que pagar, vai que isso é coisa da cabeça do empregado, ele acha que tinha que receber e não tinha que receber nada. Então essa transação extrajudicial vai ter validade, desde que feita perante o sindicato. Quais são os requisitos desse artigo? Presta atenção. Primeiro, a quitação ser feita perante o sindicato do empregado, claro, porque ele está ali para te proteger, para ver se você não está sendo enrolado, não vai te proteger, faz parte. E a segunda e mais importante, esse termo de quitação geral, anual, ele só vale para as parcelas discriminadas no documento. Eu não posso fazer um termo genérico, eu não posso chegar e falar qualquer verba trabalhista que o mundo ofereça. Eu não posso fazer isso. Então, é um termo geral, mas não é um termo genérico. Ele é geral porque atinge todas as parcelas previstas e estabelecidas expressamente demonstradas no documento. Tá tranquilo? Beleza? Segunda situação, o programa de aposentadoria voluntária ou o programa de dispensa voluntária. Tem vários nomes. Vamos lá que eu quero te mostrar esse novo artigo também. Artigo 477b, o plano de demissão voluntária, chamado de PDV, ou o plano de demissão incentivada, chamado de PDI, chama como quiser,
para dispensa individual, olha só como é que ele colocou individual aqui no meio, plurima ou coletiva, previsto em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, enseja quitação plena e irrevogável de direitos decorrentes da relação empregatícia, salvo com disposição em contrário estipulado entre as partes. O que é isso? A partir do momento que você adere ao PDV ou ao PDI, o plano de demissão voluntária ou incentivada, você está dizendo que todas as obrigações trabalhistas referentes a você está liberando o empregador, porque ele pagou tudo. A partir do momento que você aderiu a esse programa, você está aceitando receber o que for estabelecido no plano, você vai receber todos os seus pagamentos que forem necessários, mas você está abrindo mão de qualquer direito que possa vir a aparecer, salvo estipulação pelas partes. Ou seja, nesse caso aqui, se tem alguma coisa que você não quer dar quitação, você tem que estabelecer. Você tem que dizer lá no plano, lá na assinatura do contrato. Qual é importante? De novo, é uma transação, logo tem que ter a CT ou CCT, só que essa transação pode atingir o contrato individual também. Então essas duas novidades são extremamente importantes que você entenda bem. Primeiro caso, a possibilidade de transação em relação à quitação sobre um verba trabalhista de um ano específico, que você dá essa quitação por conta do recebimento. Então esse termo de quitação de contrato individual foi a primeira coisa. E o plano de demissão voluntária, que se tornou a segunda condição que pode atingir o contrato individual também, mesmo que seja meramente uma transação. Tá tranquilo? Então essas duas novidades aqui são pontos da transação. Em relação à renúncia, a novidade é o surgimento da figura do hipersuficiente trabalhista, que também é uma figura bem interessante. Tá fechado? Tranquilinho? Deu para entender? Olha só, pô, Dalmo, eu não consegui capturar bem a ideia da transação. Nós vamos ter uma aula lá no final sobre direito coletivo do trabalho. E lá você vai conseguir entender melhor esse posicionamento sobre ter sindicato, abrir mão de direito. A gente vai trabalhar muito melhor isso, tá? Mas a ideia aqui, que eu queria que você entendesse, é isso. Ou você fez um acordo com o teu empregador para ele te pagar alguma coisa e você assinou a quitação geral, ele te pagou uma parte, mas você disse que ele pagou tudo, então você está liberando ele de parcelas, ou você aderiu a um programa de demissão, ao plano de demissão voluntária, que você também está liberando o seu empregador de determinadas parcelas. Porque o plano vai vir lá com o regramento do que vai ser passado a você, o que vai ser indenizado a você ou não. Tá tranquilo? Então aqui eu tenho transações, lembrando você que a transação, as duas partes cedem, mas tem que ter participação de sindicato. Tá? A transação não é um ato individual, mas eu tenho transações que vão atingir o contrato individual. Muito interessante também essas duas jogadinhas aqui. Tranquilo? Então renúncia e transação são esses assuntos. São assuntos muito cobrados em prova, tá? Sempre foram. E agora com essas novidades, a tendência é que eles se tornem até mais corriqueiros do que eles já eram. Fechou? Então beleza. Próximo vídeo a gente se encontra com mais um assunto legal aí, antes da gente poder entrar efetivamente nos direitos em si. Até daqui a pouquinho.